Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou a Alessandra Assis, psicóloga, palestrante e idealizadora desse podcast que conversa com você. Chegamos num momento muito especial do podcast. Faz muito tempo que eu quero trazer alguns especialistas na área da espiritualidade e principalmente do Ikigai, propósito. Você já encontrou o seu? Meu convidado de hoje é um convidado muito especial, o nosso primeiro convidado internacional. Eu estou hoje com o Diogo Secco, que provavelmente você o conhece das redes sociais como Simple Man, um homem simples que parece que passa a vida fazendo peregrinações. Mas não é só isso, Diogo faz muito mais do que isso. Apaixonado por rugby, tem 45 anos e 3 filhas lindíssimas. O que eu mais gostei do Diogo quando eu conversei com ele foi o quanto ele faz questão de falar sobre o seu lado paternal e o orgulho que ele tem dessas meninas. Eu acho isso incrível. Muitas vezes, por eu trabalhar com relacionamento e atender casais há tanto tempo e famílias, infelizmente me deparei com muitos homens que, quando se separam, acabam esquecendo dos seus filhos. E o Diogo fez exatamente o contrário. Até mesmo para uma reunião não posso, porque é aniversário da minha filha. Lindo, adorei esse propósito e esse lado tão paternal do Diogo, tão importante. E hoje eu tenho também uma outra convidada especial. Eu estou aqui com a Sara Carreira, doutora Sara Carreira. Está aqui comigo porque o tema que nós trouxemos junto com o Diogo, além dele falar sobre todo o seu histórico de peregrinações e como isso deu uma viradinha de chave na vida dele, a Sara está aqui para complementar, porque ela também é lá de Portugal, né? Filha de portugueses, veio aqui para acrescentar, para somar, e é apaixonada pelo tema estoicismo. Vamos falar sobre essa filosofia hoje também. Você não pode perder o bate-papo hoje, ó. Esse bate-papo vai ser incrível e, como propósito sempre do Atualize Universo, ele vai transformar você. Fique conosco. Diogo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Que prazer que você está aqui, chegou aqui no Brasil agora, dia 5, está aqui conosco hoje. O primeiro podcast de vários, Diogo vai em vários depois desse. Que maravilha, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Começou já quase a fazer-me chorar, porque relembrar a paternidade e estar longe delas é sempre mais complicado, mas eu faço isso também de vida, não é? Mas para já agradecer muito o convite e agradecer a oportunidade para me contar um bocadinho quem é que é o Simple Man, não é? Porque é um alter ego, existe o Diogo e existe o Simple Man, apesar de se juntarem. E o que o Diogo tem do Simple Man? O Simple Man é um perfil de conselhos, digamos, conselhos rápidos, digamos que são, eu não diria superficiais, mas são simples, que é aquilo que eu quero. Não são superficiais, são profundos, e tenho certeza que tem muitas pessoas que se beneficiam muito daqueles seus conselhos ali nas redes sociais. Eu espero que sim, porque neste momento é isso que me move. Muitas vezes penso que continua a fazer sentido, mas é saber que ainda que vai ajudando algumas pessoas. Eu, quando disse superficiais, é porque eu gostava de aprofundar muitos temas mais, né? Mas aquilo eu tento fazer que seja 1 minuto, 30 segundos, e daí não conseguir aprofundar. Eu comecei a gravar para mim. Eu não comecei a gravar para ninguém, não comecei a gravar para ir para as redes sociais. E o crescimento nas redes sociais tem sido um lado assim muito incrível, uma surpresa muito grande. Faz tempo que vem crescendo? Eu cresci, o perfil tem 1 ano. Tem um ano? Tem 1 ano. Nossa, fez cresceu agora bem. Em agosto, setembro, 1 ano. Uhum. E curiosamente... Já tem mais de 200 mil seguidores, não é isso? Não, ainda tem menos, tem 130. Uhum. O curioso é que 80% das pessoas que me seguem são do Brasil, são daqui. E depois, para além dos seguidores, tem um bom engajamento, que é isso que eu acho que torna interessante. Tem milhões de visualizações e isso torna interessante. Mas eu acho que as pessoas têm sede desses conselhos que você acaba dando ali. Acho que acaba movendo muito as outras pessoas, né? Você já teve a oportunidade de ver também? Gente, estão aqui com a Sarinha. Sarinha, obrigada por estar aqui conosco. Você já viu também alguns conselhos dele, que ele fala Vários também... conselhos. E tem muita coisa ali do estoicismo também, né? Tem algumas coisas do Marco Aurélio, algumas coisas bem interessantes que você acaba falando ali. E eu acho que as pessoas, elas se motivam, elas estão precisando disso. Eu sinto as pessoas carentes
de ouvir coisas boas. E ali no Simple Man, você vai passando, apesar de ter essa ideia fantasiosa de que você passa a vida caminhando, passa a vida só andando, peregrinando, eu acho que você passa ali uma ideia mesmo, exatamente como o nome diz, né? Do Simple Man, do homem simples, das ideias simples, das coisas simples, daquilo que realmente é importante na vida. Né? Então, ali no Simple Man, a gente consegue entender, eu pelo menos, a mensagem de sair dessa coisa mais do material. Aí você mostra muita natureza, mostra muito a questão da fé, e as frases que coloca, elas acabam sendo extremamente motivacionais e importantes e reflexivas. Eu acho que você está indo por um bom caminho. Obrigado. A ideia foi mesmo ser simples para toda a gente conseguir. Acho que hoje em dia nós começamos a criar tanto complexo à volta de algumas ideias que as pessoas não conseguem perceber aquilo que estão a sentir. Tal como eu disse, eu comecei a gravar para mim. Até que alguém disse, porquê é que não publicas? Podes ajudar outras pessoas. E eu sigo uma coach, a Mel Robbins, que tem um livro chamado i5, em que eu, quando li, gostei imenso, que é a principal pessoa a motivar, temos que ser nós próprios. O célebre i5 ao espelho. E eu comecei a pensar, quando é que eu posso dar-me conselhos a mim próprio? Eu já tinha começado a fazer os caminhos de Santiago. Foi uma mudança muito, muito grande. Quando foi a primeira peregrinação? 2018. Eu fiz 27 dias. Foi sozinho? Fui sozinho, fui completamente sozinho, perdido, de jeans, de camisa. De jeans? 15 quilos às costas. E eu hoje olharia para aquele Diogo e dizia, meu Deus, vais sofrer que tanto. inexperiência, né? Total. Foram 27 dias, bolhas em todos os pés. Tem muita orientação para quem faz peregrinação, né? É, muito Você sabe que tranquilo. recentemente um conhecido de um paciente meu fez agora para Nossa Senhora de Fátima ali, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, que Dia das Crianças, tá? Agora já 12 de outubro. Caminho da Fé. E ela foi com uma meia calça Kendall. Sabe, Sarinha, que é médica? Foi com uma meia calça que assou as pernas dela. Assou, ficou em carne viva. Então, precisa dessas orientações, né? Do que a pessoa deve levar, deve vestir. Sim. O Caminho da Fé, que é aquele que é mais forte cá, eu também já o fiz em março, estive cá e foi um ponto de viragem também na minha maneira de pensar. Eu que vinha com o pragmatismo do estoicismo, do Ikigai, da disciplina e tudo mais, houve uma variante espiritual. Quando estive aqui no Brasil, Minas Gerais mexeu bastante comigo. Sim. Por quê? Conta. Eu comecei a gravar porque eu também já estive em alguns sítios mais difíceis. Nós temos que nos levantar e, portanto, há uma identificação com muita gente que eu recebo mensagens muito fortes de agradecimento e em lugares que as pessoas estão. Mas eu tenho um curso PNL, mas longe de ser profissional da área, tento simplesmente apoiar. Você trabalha com eu faço mentoria, sim. Eu tenho curso de coach e faço mentoria, mas quando vejo que por isso é que alguém teve a estudar, não sei quanto é que é aqui no Brasil, mas 4, 5 anos para ser psicólogo, com certeza terá muito mais ferramentas. Então, E muito mais. A gente faz 5 anos a faculdade, mas para ficar um bom profissional você tem que estudar muito mais, estudo contínuo. Mas isso, para ser uma boa pessoa, vai ter que continuar sempre a estudar. Então, a leitura constante. Eu costumo dizer, há uma frase muito engraçada que eu digo muito, que é: a vida é sempre cheia de mudanças. Se não muda, é por escolha. A vida obriga-nos a sempre a mudar. Sim. E se nós não mudamos, é por escolha nossa. Por isso, nós não podemos reclamar, não é? Eu quero emagrecer, eu não estou bem no meu emprego. Mas o que eu estou fazendo para isso, né? Qual a minha ação, se você não faz nada... portanto, eu também foi isso. Eu quis fazer algo mais, eu quis melhorar. Eu comecei a seguir, eu vinha do rugby, que tem muita disciplina. Eu fui joguei na Seleção Nacional de Rugby Portuguesa. Muita disciplina e tentei-me orientar aí. Mas o Brasil, eu consegui perceber que o propósito pode ser muito maior que disciplina, do que acordar às 5 da manhã, do que ler, do que ir ao ginásio, do que tratar da saúde, que também é necessário, mas houve uma parte mais espiritual. E espiritual, apesar de ser tudo caminhos, eu fujo muito à questão da religião. Apesar do Simple Man, eu tenho as minhas crenças. Você foge? Fujo. Porque eu quero ser para todos. Portanto, se eu fugir, sou para todos. Essa coisa universalista. Sim, e é mesmo isso. Eu acredito que Deus e o universo são o mesmo. É um panteísmo. Nós também, né, Sarinha? Tem a ver mesmo isso. O panteísmo é isso, é acreditar nisso. E tenho medo, não quer dizer que os meus conselhos, as minhas tentativas de ajuda, não sirvam para qualquer religião, seja muçulmana, cristão, católico, apostólico romano. Eu sou neto de um padre. O meu avô deixou de exercer, que se apaixonou pela minha avó. Essa é uma curiosidade sobre você, né? Neto de um padre. Deixou de exercer por causa que se apaixonou com a minha avó, na igreja.
Ele tinha 45, ela tinha 29, tiveram 8 filhos. Portanto, existe eu fiz o crisma, fiz tudo. Mas também português, se você não tivesse feito, pelo amor de Deus, né? cada vez Porque tudo isso é menos. muito forte lá, Sim, né? mas cada vez menos, cada vez menos. As pessoas começam a ter... É engraçado que nós estamos a perceber que ser diferente não quer dizer que isto acaba a ser tudo o mesmo, e que ser diferente não quer dizer que estamos fora do caminho. Com certeza. E é muito não isso. Não existe certo ou errado, existe diferente. Eu comecei a fugir... Isso é verdade, exato. Eu comecei a fugir um bocadinho àquilo que é... O panteísmo liga Deus ao universo, e eu acredito que o maior templo de Deus é a natureza, é intocável. Eu costumo dizer que o problema da humanidade são os homens. Se faz algum sentido, por todas as conjugações, mas não é isso que nos traz cá. E, portanto, quando é que nós nos sentimos bem? Caminhar cognitivamente é bom para qualquer pessoa, isso está estudado, não é? Sim, está dentro das leis, né? Então, isso vem a favor do estoicismo, o cinismo, o epicurismo, que são filosofias de vida, né? Que trabalham muito com as questões relacionadas com a natureza, o contato da natureza, que isso teoricamente também vem a favor da espiritualidade. Eu acho que a gente consegue se aproximar com a parte, né, com o cosmo, com o universo, realmente se conectando com a natureza. E eu acho que até a parte da peregrinação, nunca fiz, mas eu acho que o fato... deve ser maravilhoso. Mas eu acho que o fato de você estar consciente e estar realmente naquele momento caminhando... percebendo exatamente o que está acontecendo à sua volta, isso eu acho que é importante para qualquer ser humano. Atenção plena ali, né? Atenção plena, exatamente. Atenção plena enquanto você está ali. Eu chamo-lhe o slow traveling. Eu vejo todos os pormenores, eu vejo até o caracol a passar, eu vejo tudo aquilo que é detalhe. E converso com pessoas fantásticas, conheço aqueles pormenores. Eu adoro viajar, mas isto é uma maneira de viajar bastante diferente. Uma curiosidade, por exemplo, os caminhos de Santiago, neste momento, o ano passado, quando se acaba, nós podemos dizer porque é que nós fizemos o caminho. Só 20% das pessoas é que disseram que eram por questões de religião. As outras é introspecção. É um conhecimento. Independentemente se são católicas, se são protestantes, o que for, é por uma questão de introspecção. E caminhar. E há uma diferença entre fazer trilha e há uma diferença entre fazer peregrinação. Existe um propósito ali, né? Voltado à fé, alguma promessa, alguma coisa. A quantidade de gente que já fez o caminho de Santiago com um propósito. Você já pensou na energia? Eu costumo dizer que nós estamos a fazer o caminho de Santiago, vem o vento e nós, não, é Deus que nos está a pentear. Você vai sempre com propósito, vai sempre com uma energia positiva. Eu acredito muito em energia. Sim, também. E eu vou em busca dessa energia, eu vou coletando essa energia. Tudo é energia, né? Sem dúvida, isso sim. Isso cientificamente é verdade. E, portanto, essa energia de positividade que fica lá, eu brinco muito com... E você vai se alimentando, se recarregando o tempo todo, né? É um propósito que nos leva à superação. Eu estava a contar, a minha primeira vez eu sofri imenso, foram 27 dias. Aí você falou que você sofreu, que você não estava preparado e tudo mais. E onde foi a viradinha de chave ali que você falou, nossa, é isso que eu quero como um propósito? Foi a fazer esse caminho. Eu fiz por várias questões. O meu pai tinha falecido quando eu fiz 40 anos. Havia várias situações na minha vida que eu queria mudar a energia, pós-divórcio, restabelecer. O primeiro caminho foi depois do divórcio? Sim. Foram algumas perdas. Teve o divórcio... mas não foi o divórcio em si, foi a mudança de vida, a mudança de... Sim. O pai faleceu, algumas situações, você falou, poxa, a paternidade a ser diferenciada, portanto, eu não tenho a possibilidade de estar com as minhas filhas constantemente, elas agora já são adolescentes, elas já nem querem estar comigo constantemente, não é? O pai serve para ser Uber, praticamente. Mas essas dificuldades todas, processo que não vem aqui chamado, eu senti esse chamado de ir para fazer. E o propósito foi aparecendo ali, essa superação que vem do estoicismo, essa junção à natureza e a procura da natureza, fez com que tudo aquilo que eu estava a fazer... atenção, eu falo em superação, mas aquilo não é para ir sofrer. E se nós formos bem aconselhados, e falamos aqui, no Brasil, tem imensos guias que aconselham muito bem os seus peregrinos, faz-se mais em conjunto. É uma meia correta, é uma sapatilha correta, um ténis, desculpe. É não levar esse tipo de vestuário, sei quê, e faz tranquilamente. Mas é melhor fazer em grupo, né? Eu gosto de fazer sozinho, mas eu este ano obriguei-me a fazer em grupo. Para quem está começando e tudo. Nunca caminho, solitude não é solitário. Eu conheço muito boas pessoas, eu caminho com muito boas pessoas.
O caminhar sozinho hoje apetece-me levantar às 5, É, hoje o apetece-me caminhar caminhar sozinho, 40 quilómetros. na verdade, essa coisa mais introspectiva, enquanto você está caminhando, funciona como algo terapêutico, vai refletindo sobre uma série de coisas, Mas em né? grupo também tem. Porque Mas, o grupo, eu até já fiz isso para empresas, a questão da individualidade dentro do grupo. E agora quero ir sozinho. E vai sozinho. São tantas horas, dá para ir sozinho, dá para fazer pensar na vida, chorar o que tem que chorar. Se quiser chorar em grupo, chora em grupo. Essas peregrinações, mesmo em grupo, têm essa individualidade que é muito bom e de salutar. Convém deixar fazer isso. Eu costumo dizer, se vai um casal, hoje caminhem separados. Eu já fiz uma mentoria com pais e filhos, eram 4 pais e 4 filhos. Hoje só vão as A crianças mentoria vão que sozinhas. você fala é você fazer a peregrinação junto com Já a fiz, pessoa? sim, também. Não, eu faço mentoria também one-on-one, um a um, sim. desculpe. Mas também já tentei fazer, digamos assim, alguns tipos de... Nos caminhos, tem caminhos mais curtos, não aquilo que eu fiz, 27 dias, mas criar ali algumas situações em que põe a pessoa a pensar, alguns exercícios. O filho vai sozinho com outro grupo, os pais vão sozinhos, ou contar a maneira como é abordado aquilo que eles estão habituados a fazer, ou como é que conseguem abordar o pai. Criar ali várias situações que dá para fazer. Em empresas é ótimo para quadros superiores perceberem. Sim, eles fazem muito off-road, né? Team build, treinamentos. A ideia é ótima de fazer, de repente, alguma trilha com todo mundo da empresa. A ideia é bem bacana. Eu fiz isso, eu sou engenheiro de gestão industrial. Eu trabalhava com performance. Mas você continua trabalhando com essa Eu parte saí de agora, engenharia? saí há pouco tempo. Não, saí. Não, a engenharia de gestão industrial tem a ver com o Kaizen, tem a ver com o Ikigai. Sim. Eu estava a estudar economia e decidi mudar por causa do Kaizen, que os japoneses faziam todo sentido para mim e toda a filosofia japonesa fazia tanto sentido para mim. Sim. Lá você aprendeu sobre o 5S. Sim, exatamente. Eu sou demasiado organizado. Eu levo pessoas a... Eu daqui um bocado estou aqui a pôr as chávenas todas Ainda bem, direitas. ainda bem que a gente deixou tudo organizadinho aqui para você, eu já reparei. Isto está tudo enquadrado. Tudo bonitinho. Mas eu não chateio ninguém com isso. É a minha maneira de ser e gosto, sou muito minimalista. Curiosamente, é algo que veio com o tempo. Trabalhando numa empresa com a filosofia japonesa, ficou mais ainda. Eu, por acaso, estava agora numa multinacional farmacêutica norte-americana e trabalhava com KPIs, performance, resultados, fazer a análise e depois trabalhar com a força de vendas, o que é que nós podemos melhorar ou não. E era um trabalho internacional. Trabalhar com quadros superiores, trabalhar com empresas sempre foi aquilo que eu fiz. E que, curiosamente, eu sou engenheiro de gestão industrial, mas nunca estive num chão de fábrica, nunca trabalhei com linhas de montagem, não foi esse o propósito, sempre foi se calhar o rugby trouxe-me, eu fui treinador de rugby, trouxe-me também essa abordagem com equipas. Uhum. Voltando um bocadinho atrás, que é, nós costumamos dizer que, nós sabemos que um bom ambiente vai tornar a pessoa um trabalhador mais feliz. Portanto, a liderança, se conseguir criar um bom ambiente, por isso é que nós temos aquelas Googles com aqueles ambientes todos em que a pessoa se sente feliz, a sua produtividade vai ser melhor. E Sim, isso é o cada vez trabalho à mais liderança. estão investindo nisso nas empresas, né? Agora pense no estoicismo, em vez de ser as pessoas, são os nossos pensamentos. Mas falando de estoicismo, fale um pouco, vocês dois, sobre essa filosofia do estoicismo. Alguém que quer ingressar ou entender um pouquinho mais sobre estoicismo, o que a pessoa deve procurar, fazer, começar? O que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia de vida, certo, né? Que inclusive tem um pouco também relacionado à parte do cristianismo, né? Sim, foi baseado pelo estoicismo. E eu acho que dentro todas as filosofias que eu já tive contato, é uma das que eu mais me conecto realmente, pelo menos é o que eu vejo mais sentido. E trabalha muito essa parte de performance. Sim. Que eu acho isso fantástico. Do pragmatismo, da disciplina mental. Somos nós somos o que pensamos. Exatamente. A disciplina vem, lá está, ainda há bocado estamos a falar do ambiente para trabalhadores, eu vou tentar ter esse ambiente. Isto é muito bonito de falar, atenção, que eu também luto muito para que isso aconteça. É muito difícil. Mas se eu tiver um bom ambiente nos meus pensamentos, 80% da nossa conversa é connosco próprio. Nós estamos a conversar sempre. Portanto, se eu tiver bom ambiente dentro da minha cabeça... Sim. Essa conversa interna, eles falam muito sobre meditação, né? Que eu acho isso muito interessante também. A prática da meditação para você ter uma boa qualidade de pensamentos e, teoricamente, depois você ter uma qualidade de vida, né? Sim. E o engraçado é que a maior parte dos grandes pensadores estoicos, e vêm dali todos do Império Romano e tudo mais, ainda hoje em dia qualquer frase deles, claro que com a construção gramatical nós temos que melhorar, os Marco Aurélio, os Senecas e tudo mais, são super atuais. E isso dá para perceber. Sim. Mas é engraçado que eu vinha aqui a pensar e estava a tentar procurar estoicos no Brasil. E há um que
para mim foi alguém que eu aprendi a gostar, e infelizmente não vi muito a correr, que é o Ayrton Senna, que tem uma ligação à Senhora da Aparecida muito grande, mas se você vai a ver, é exatamente esse o pensamento dele, de disciplina, humildade, Sim. sabendo que é grande, Sim. sabendo que é um bocadinho, vindo com conversas anteriores, se calhar um bocadinho aquilo que alguns treinadores de futebol fazem cá, mostrar essa disciplina, mas tendo essa humildade de trabalho, mas sabendo que eu consigo, porque tem que ser muito, eu consigo, é o tempo verbal, eu faço, eu consigo, não é eu vou fazer, eu não vou fazer o caminho de Santiago, eu também eu faço o caminho de Santiago, eu vou fazer o caminho, eu quero fazer isto. O Cristiano Ronaldo também. Ele Muito. também é assim, Ele também é pensa assim. super. Mas Sim. o Ayrton Senna, eu gosto muito de Cristiano Ronaldo, atenção, e sou um fã, mas o Ayrton Senna tem ali alguma humildade. O Cristiano Porque o Ronaldo Ayrton tem que Senna perceber. tem uma questão da espiritualidade, tinha, né? Uma Muito. questão da espiritualidade muito forte, né? E Muito. a humildade dele era surreal. São muitos ensinamentos mesmo, né? E foi uma surpresa quando eu cheguei à Senhora da Aparecida, domingo de Páscoa, e fui fazer uma oferta. Eu entrei os meus ténis, que tinha caminhado, assim, uma coisa mais simbólica. Nossa, e o museu é as coisas do Ayrton, dos jogadores, pessoas conhecidas, até os reis de algum país, não sei se era da Inglaterra, não sei o que, tudo a oferecer, eu ali com umas sapatilhas desfeitas, mas consegui perceber que alguém que tem, ele tinha muito pragmatismo naquilo que dizia, mas uma crença religiosa não, espiritualidade muito grande, em que acreditava que a Senhora da Aparecida fazia todo sentido. E foi isso que eu já vinha com aquele pensamento quando fiz o caminho. Eu sou devoto de São Bento. Curiosamente, não sendo um católico apostólico romano, o ora e trabalha, para mim faz todo sentido. Eu posso agradecer, posso pedir, mas tenho que trabalhar para. Deus abre a porta e eu tenho que passar. Eu tenho que fazer também a minha parte. E o estoicismo fala muito sobre Muito isso. isso. Você tem que se esforçar para conseguir atingir algum objetivo. Eu É escuto aquela velha bastante questão, a sorte não acontece. Eu tenho que estar preparado para a sorte acontecer. Se eu não estiver Exatamente. preparado, não foi sorte nenhuma. Sim, o trem passa e você não está ali, né? Não acontece nada. Mas São Bento também disse uma coisa que eu comecei com esse caminho a perceber, que São Bento acreditava que a perfeição, e temos que ver que São Bento modificou completamente estava a faltar onde é que estão os monges, os mosteiros e tudo mais. A perfeição é conseguida dentro de um grupo. Nós precisamos de um grupo para nós atingirmos a nossa melhor versão. Pessoas precisam de pessoas. Você sabe que Não é aquela solitude, eu vou agora trabalhar em mim. É necessário estar dentro Sim. de uma sociedade, é necessário isso tudo. Mas você sabe que para relacionamento, para longevidade saudável, a gente precisa de diversas coisas que vocês estão dizendo aqui, né? Então, tipo, a disciplina, ela é super importante, os hábitos, o esporte, que você falou do rugby, né? Que tem, o rugby me trouxe a disciplina, a Sarinha também tem a disciplina do horário dela, de também fazer a meditação. Inclusive, eu comecei com a atividade física a me disciplinar. Aí depois eu fui para a meditação e aí dei continuidade com o estoicismo, porque uma coisa leva a outra. Leva a outra, exatamente. Mas todas essas coisas, a prática dos pensamentos positivos, então a gente também dominar a nossa mente e a parte de relacionamento está tudo dentro de hábitos para a longevidade saudável. Então, dormir bem, né? Então, higiene do sono, se desconectar, deixar a vida mais simples mesmo, no sentido de não pensar só nas questões materiais, ver aquilo que realmente importa. É desconectar para conectar. Exatamente. É basicamente isso que eu acredito essa que parte, a peregrinação faça ou que a própria meditação faça. Isso. Mas essa parte do relacionamento com pessoas é uma super verdade. Não estamos sozinhos e precisamos, sim, nos relacionar com outras pessoas. E sabe onde é que isso é muito fomentado? No Japão. O Ikigai é exatamente isso. Fale sobre o Ikigai. O Ikigai é a filosofia também. Elas andam todas muito, eu costumo dizer que... Não, uma conversa com a outra. Uma conversa com a outra. Há quem venha com o budismo, há algumas mudanças também. Ou mesmo o xamanismo, que é uma coisa que eu estou a tentar aprender um bocadinho mais aqui. Xamanismo. Não conheço tanto e gostava até de saber mais. Se houver alguém no Brasil que queira me ensinar mais de xamanismo, eu estou interessado. Eu tenho para te indicar. Que ela faz podcast, inclusive. Eu tenho algumas para te indicar. Eu adorava saber mais, porque anda tudo... Sim. Mas tem muito a ver com isso, com o propósito, com o relacionamento, com o saber. Uma das práticas do Ikigai, ou por exemplo, a disciplina da alimentação. Nunca se comer mais de 80%, saber quando a rigor das horas. Nós estamos a falar em sítios que são os blue spots, que são sítios onde a longevidade tem na Itália, tem no Japão, são as grandes aldeias com maior longevidade. Vem exatamente disso,
Sim, acabou de desses enumerar, hábitos. desses hábitos. O desporto é algo Aquela que zona azul, por exemplo, é exatamente, total isso, esses sim, os blue hábitos, spots, né? sim, A exatamente. própria Ayurveda também trabalha muito com essa ligação da alimentação, né, da qualidade dos seus alimentos, que às vezes Total. determinado alimento não é legal para você, aí relaciona, bom, puxando para o meu Você lado da conhece medicina, sobre a Ayurveda? Ayurveda, Conhece sobre a medicina Ayurveda? ayurvédica. É também relacionado, por exemplo, com Conheço, as próprias mas doenças. não sou profundo, sei o que é. Com as próprias doenças, a doença, como é ocasionada a doença na parte, falando-se, né, na parte espiritual e também na parte orgânica, né? Então, eles fazem muito essa associação, né, da cura e da doença relacionado à tua alimentação e aos teus hábitos, né? A própria atividade física, enfim. É muito interessante também. A Ayurveda é legal que ela trabalha tipo com a sua personalidade ali, por exemplo, se você é mais vata ou pita Ou ou kapha. e você tem um tipo de alimentação específica. Por exemplo, eu sou Específica. vata, tenho que comer uma comida mais morninha, não poderia uma água gelada, tem várias coisinhas assim. Pita não pode se alimentar de alimentos mais apimentados. Então, assim, dependendo do perfil que o seu corpo trabalha, a sua mecânica, todos somos humanos. Mas eles acreditam, eles focam nessa parte de cada um tem mais ou menos uma mecânica, né? E dentro dessa mecânica, tem pessoas que trabalham melhor com determinados alimentos. Então, quando você vai na teoria deles, e você sabe qual é mais ou menos o seu perfil, você começa a perceber que se você ingere determinados alimentos, você tem um rendimento muito melhor do que comendo aqueles outros alimentos que você geralmente tinha aquele hábito. É muito interessante. Nosso corpo é uma fábrica. Sim. Certo? Eu vindo da engenharia industrial, nosso corpo é uma fábrica e que trabalha com certeza que o combustível não vai ser igual para todos. Não é? Há carros a diesel, há carros híbridos, há carros elétricos, portanto vai ser diferente. O que pode fazer, e isso também acredito, que o pensamento, e isso vem do estoicismo, que mesmo eu não estou a fugir à medicina e acredito muito, e tenho muitos amigos médicos e não estou mas a própria maneira que nós estamos a ter pensamentos pode desenvolver ou pode melhorar em termos de cura e doença, com certeza. E, portanto, não só a alimentação. A alimentação, se me faz feliz, logo eu também vou ter pensamentos mais felizes e logo em relação a qualquer doença, atenção que não é doença e atenção, como diria um comediante que eu gosto muito, que é o Ricky Gervais, que é assim, ele diz, ok, podem rezar, mas eu continuo a querer a cura oncológica, continuo a querer que estejam ali a trabalhar sobre isto, mas que eu tenho essa crença, porque não sou ninguém para saber isso, que há uma ligação sobre os meus pensamentos e aquilo que pessoas com pensamentos mais negativos, com certeza são mais doentes. Sim, mas a gente acredita muito ter nisso, muito né? mais. É que muda a mecânica, né? Sim. Muda e a alimentação não também. Lá está, eu se comer um gelado fico Mas você estava falando sobre o Ikigai, sobre alimentação, e a gente puxou outro assunto. Volta lá para as questões do Ikigai. Como o Ikigai pode mudar nossas questões, nossas escolhas pessoais, profissionais? Como o Ikigai muda tudo isso? O Ikigai a mim, o que me trouxe, e por isso é que eu fui para a gestão industrial, foi a disciplina da organização, que é uma coisa que eu gosto muito. E obrigou-me a ter... Ou seja, eu não consigo trabalhar se a sala estiver desorganizada. Há muita gente que consegue, eu não consigo. Se o outside, se o exterior está desorganizado, eu não vou conseguir arrumar as minhas ideias. E depois eu tenho um problema que eu sou overthinking, por isso é que é bom caminhar, porque vou falando, vou fazendo. Eu também tenho esses pensamentos acelerados. Também tenho. Há muita gente que não acredita que os meus conselhos não são escritos. Eu posso escrever... E você não pretende escrever um livro? Eu tive o convite, mas falhei em prazo. Eu acho que você deveria fazer, Diogo. Eu acho que seria muito legal um livro seu com os pensamentos, não só do estoicismo, mas das suas coisas. Deve vir tanta coisa nesses seus caminhos, né? E nesse contato com a natureza, que a gente está falando aqui da importância. A gente fala sempre sobre a importância do contato com a natureza e tudo mais. A atenção plena, o mindfulness, que você está tendo ali o tempo todo nessa sua caminhada. Aquilo que a gente, por exemplo, a gente pede para as pessoas, inclusive eu com pacientes, fazerem, por exemplo, caminhos que eles fazem com carro, fazer a pé e prestando atenção. Tem coisas que a gente passa naquela rua sempre de carro e a gente não observa. E quando passa a pé, a gente fala, nossa, tem um IP amarelo aqui, nunca tinha observado, sabe? Você começa a olhar de uma outra forma determinadas coisas. Mas eu acho que se você tem o hábito de escrever, eu acho que você super deveria se propor a isso. De repente ter um livro, um e-book, alguma coisa assim. Eu estou-me a obrigar a escrever. Eu não tinha tanto esse hábito. E depois eu comecei a escrever um livro em Excel. Ou seja, sou engenheiro, comecei a escrever em Excel e a minha editora disse, o que é isto? Eu trabalho quase tudo com Excel e aquilo não estava a bater a volta com a perdigota.
o que eu fazia era fazer sempre bullet point, ou seja, é isto que eu quero falar, e depois ir a pensar sobre o assunto e sair-me. Os vídeos são todos gravados num só corte, é o que me vem na cabeça, penso sobre aquilo, é aquilo que sai. Muitas vezes eu ouço e digo, não, isto não faz sentido. Outras vezes eu estou a tentar gravar e aparece uma vaca a mugir, ou um cão a ladrar, que legal. ou Bom, você tem que postar os bastidores dessas peregrinações, Eu hein? tenho uma que eu dei conselho de um peregrino e ouve-se... Não, aqui no você Brasil, tem que postar, imenso. né? Deve ser engraçado. Muito, muito. Mas aquilo sai a escrita, é algo que eu estou-me a obrigar a mim, até para ser uma maneira de expansão, de pôr no universo, que é algo que lá está, eu estou a fugir, não estou a fugir, mantenho o meu lado estoico, mas estou a tentar também entrar no outro lado, se calhar mais espiritual, mais de crença, e estou-me a obrigar a escrever mais. E eu tive esse convite em Portugal. Você sabe que ele está fazendo a mesma coisa que o Marco Aurélio, né, do estoicismo, porque o Marco Aurélio ele tinha um livro dele, Meditações. Né? Ele fazia as meditações. Sim, e o objetivo dele não era lançar nenhum livro. O objetivo dele era realmente ele fazer as anotações. Ele praticamente está fazendo isso. Depois vira um livro. Uma coisa é dizerem assim, tenho que escrever um livro, eu sentar-me e escrever um livro. Outra coisa é eu escrevendo coisas que me vão na cabeça isso vai e que eu faço acontecer sentido. naturalmente. E eu, neste momento, o que faço são preces, são Não, cartas que eu faço a mães da guarda e vou escrevendo e vai acontecendo assim. Eu gostava, já tenho filhos, já plantei uma árvore, só falta escrever. Só falta escrever. Anda de bicicleta? Também. Anda de bicicleta também? Também. Agora, vamos lá. Quais são os seus planos para as próximas peregrinações? Quais são os sonhos que você ainda não realizou? E eu gostava... o Brasil é inacreditável. Eu acho piada, e se calhar um bocadinho por causa do Paulo Coelho, e porque sei que muitos brasileiros têm uma visão da Europa muito forte e querem todos ir fazer Santiago. Santiago são vários caminhos, eu já fiz completos, fiz 12. Neste momento eu vou em... Total você fez 26 caminhos, é isso? 26 caminhos, mais um aqui, mais 4 de Fátima. Fátima também tem uma data de rotas, Rota Carmelita, os caminhos do Tejo, tem o Caminho Centenário, porque antigamente Fátima em Portugal era um bocadinho como aqui, que as pessoas que vão para a Aparecida pela Dutra, vão pela estrada e começa a aparecer também esse... Japão você já fez? Não. Não, se eu puser aqui o investimento para isso é caro. Como é que é tudo isso? Bom, deve ser, né? Viagens, é caro, tudo é caro, mais. Tudo é caro. E eu Você tem patrocínio? Não tenho patrocínio nenhum. Ai, psicóloga é curiosa, né? Fica perguntando tudo. Tem patrocínio? Não, eu acho piada ter... Ainda há pouco tempo falei com uma influencer manager, disse, como é que tu não tens parcerias, não tens nada? Como é que tu não... Olha, isso aqui tudo é parceria, nada. Diogo, eu vou te ensinar. Nada. Não, isso é parceria, isso aqui é parceria. Eu costumo isso aqui tudo é parceria. Olha aqui, Alex Deitos. Está aqui com a gente hoje. Tudo é parceria. Nada. E eu costumo dizer, só tenho das minhas publicações tem 5 milhões de visualizações. Se a pessoa que eu estou com casacos, os stories têm bastante. Sim. Os stories também. Eu tenho um engajamento muito grande. Vamos atrás disso. Os stories vão sempre acima das dezenas de milhares de pessoas a ver. Faz um Media Kit, vou te ensinar. Vou te ensinar, Diogo. Faz um Media Kit mostrando quanto você tem de visualização e tudo mais, que isso tudo aí. Que eu estou a trabalhar. Você consegue, sabe o quê? Eu, antigamente eu queria ajudar e não perceber que eu ajudando os outros também mereço receber. Mas com certeza, mas tudo que a gente faz retorna, com certeza. Sim. Se você está ajudando muitas pessoas, isso vai retornar. Você sabe que teve uma pessoa que ela estava explorando uma trilha em algum lugar, eu não vou lembrar agora, não vou lembrar a marca, nem nada disso, que minha memória é péssima. Mas ela fez um vídeo nos stories dela reclamando que aquele casaco que ela estava usando, eu não vou lembrar a marca, que pena, não estava protegendo ela do frio na montanha, não sei das quantas. E caiu na marca. Aí a marca manda um helicóptero até lá, um avião, sei lá o quê, e leva para ela e está patrocinando ela, ó, direto. Você sabe, Alex, essa história? Eu também não consigo lembrar. Cara, ela fez um story, marcou e disse, comprei essa jaqueta X na loja Y e não está me protegendo da trilha tal. Ela está sendo super patrocinada, porque a empresa pegou aquilo como um gancho para fazer propaganda e foi perfeito. Você pode ter patrocínio de roupa, patrocínio de hotéis, você pode ter patrocínio de um monte de coisa, Diogo. Até os ténis, como disse há pouco, tênis. Eu terminei aqui, deixei os meus ténis que estava a caminhar, aqueles já tinham para aí 5.000 quilómetros, e deixei ficar cá a Aparecida, como uma oferenda, uma oferta. E comprei uns que caminhei este ano já andei para aí 3.000 quilómetros, 3.000 e tal, fiz várias vezes o caminho de português, aí com pessoas, eu propus-me a ajudar pessoas e propus-me a caminhar com grupos.
E elas rasgaram agora antes de eu vir para aqui. Eu tipo, ei, tenho que comprar uns ténis para caminhar lá. Nem isso. E eu tenho um amigo que tem loja de tênis, vou te apresentar. Pronto, já começa com o tênis. Não Vou te apresentar. Nunca foi, eu sei, e deveria. Aí, E mereço. Vini patrocina o Diogo aqui, ó, com os tênis, Mas da não. Authentic Fit. E ir a 80, tem dois caminhos no Japão fantásticos, 88 Que templos. você ainda quer realizar. Eu gostava. O meu propósito é poder, com aquilo que digo, ajudar pessoas. Onde é que eu consigo fazer isso? Eu adoro caminhar, adoro fazer as peregrinações. Se eu conseguir fazer isso... Unir o útil ao agradável. Você quer montar grupos para viajar, mentorias? Aquilo que estou a tentar fazer neste momento é... Eu caminho, por exemplo, o caminho português de Santiago, eu consigo fazer de olhos fechados, não preciso de setas, não preciso de nada. As pessoas tiram fotografias, Diogo, agora para onde é que é? E eu em casa digo, agora vira à esquerda e depois vais, sei fazê-lo todo. E eu crio assessoria para guias, tem muitos guias, por exemplo, Tem que brasileiros. fazer parcerias com vários guias E eu turísticos. faço isso porque eu não quero estar sempre a caminhar também, porque senão... Não vê as filhas. Exatamente, e também se eu quero fazer outros caminhos, 88 templos, o Comando Colvo, tem um caminho na Europa que chama-se Via Francigena, que sai do Reino Unido, de Londres, desce, passa o Canal da Mancha, Deve ser lindíssimo. passa a França toda, vai à Suíça, passa para a Itália e acaba em Roma. São 90 dias. Você fica assim, isto deve ser fantástico. Porque é o tal E você slow participa travel. de vários grupos de pessoas que gostam disso, que fazem isso. Você está em vários grupos. Sim, mas atenção, eu gosto de viajar em hotéis 5 estrelas, eu gosto de andar de avião, eu gosto de vir para São Paulo e perder-me no trânsito ali na Avenida Tieto, e eu gosto muito de também fazer outras coisas. Eu não sou, é uma coisa que eu tento explicar. Eu sou simple man, mas eu gosto de coisas boas, gente. Eu sou simple man, mas eu gosto de estrutura. Não, Ele é dos meus, gosta de uma estrutura. Bem pelo contrário, o desapego material é algo que eu consegui fazê-lo muito. Tudo é muito reduzido. Eu faço a vida... Eu caminho sempre com a minha mochila, que é uma coisa que nem todos os peregrinos neste momento fazem. Eu tenho sempre a noção que eu tenho a minha mochila Não é nas só para costas. cenário ali do Instagram, mochilinha nas costas, não está fazendo tipo, não. Diogo, conta a verdade. Aqui no Atualiza Universo a gente tem que falar a verdade. Não, garanto que não. E é curioso, o último caminho que eu fiz foi um caminho de Santiago, foi o caminho português e fizemos a variante espiritual. E eu nesse caminho disse assim, estou com demasiado peso na minha vida. Estava-me a custar carregar a mochila e disse, tenho que fazer aqui... Ou seja, eu gosto muito das analogias que o caminho me traz e a mochila é uma delas, digamos que é um... Que pedras que você precisa tirar? Sim, que peso é que eu tenho que tirar, que pedras... O meu primeiro caminho foi exatamente isso, para deixar as E o pedras... peso às vezes está aqui, né? Sim. Pesos de coisas que a gente Porque carrega eu trouxe lá do coisas passado. a mais porque aqui não estou bem, não estava focado, não estou bem, não estava focado. E vem isso é que lá está, vamos outra vez ao estoicismo, tem a ver com esse pragmatismo de... Eu atraio aquilo que vibro, eu atraio aquilo que penso, eu atraio aquilo que desejo. E, portanto, eu não estava bem focado, por isso é que eu atraí peso para a minha mochila. Portanto, eu carrego a mochila também. Eu não digo marcas aqui, mas quase tudo é tudo da mesma loja. É uma loja que na Europa é forte, também tem aqui no Brasil. Mas ela te patrocina? Nada. Portanto, não digo o nome deles. Ah, tá. Não diga. Quantas mensagens é que eu recebo no meu perfil? Perguntando de onde é. Qual é a mochila que utiliza, qual é o ténis, o que é que não Pois sei é. o quê. E eu digo para toda a gente, ali, para ajudar. É a mesma coisa eu com roupa, querem saber de onde é a camisa, de onde é não sei o quê. E às vezes eu falo, a pessoa vai lá, compra um monte e a pessoa não me patrocina. Eu fico doido, você tá certo, não tem que dizer mesmo. Não, mas é uma grande superfície aqui no Brasil. Eu também sei que o meu perfil no Brasil é muito pequeno, portanto haverá outras pessoas que... Mas é uma marca de quase tudo, porque é mais fácil ir comprar, trazer... Então, mas agora me conta, você não está mais trabalhando como engenheiro, está fazendo as peregrinações e tem a mentoria e tudo mais, e hoje o que você busca? Esse propósito, por exemplo, é de transformar a vida de outras pessoas e fazendo com que elas encontrem o Ikigai delas, Sim. ou fazendo com que elas, nessas peregrinações, também tenham uma viradinha de chave, porque parece que todo mundo que tem a oportunidade de participar de uma peregrinação tem alguma viradinha de chave, né? Pelo menos os meus pacientes que eu conversei depois que você falou, Lê, vou lá no seu podcast e tal, comecei a conversar com pacientes que fizeram. E todos dizem que acaba tendo alguma mudança ali, sabe, Sarinha? Na mente, uma mudança de mindset. Tem, até por uma razão, porque nunca caminharam, nunca tiveram tanto tempo a falar consigo próprios. Sim. E isso faz ali logo mudar. Eu costumo dizer, a mim teve outro problema, é que para além de mudar, viciou. E vou em 30 caminhos, e é muito quilómetro a caminhar, e eu que vinha de uma coisa completamente diferente, correr, rugby, pancada, e, alta performance e tudo mais. Nós lutamos contra muitos demónios quando estamos a caminhar, nós sofremos muito o altruísmo de pessoas que não nos conhecem e que nos faz pensar
E foi isso que eu senti aqui em Minas Gerais. Você falou que as pessoas eram super solidárias. Mas o mineiro é assim. De uma coisa, o meu bem-estar era prioritário, sem pedir nada em troca. Eu sei que isto acontece em todo o mundo, mas a bondade... Eu vivi no Uganda 1 ano. Eu fui para a África Central. Após me divorciar, eu estive no Uganda 1 ano. E vi o que é que realmente, ainda hoje estava a falar nisso, o que é realmente pobreza. E, portanto, essa bondade que eu assisti em Minas Gerais e que fez-me mudar e que fez-me pensar que o propósito não é só aquela disciplina. Nós podemos ter aquela disciplina de estoicismo, do Ikigai, de viver feliz o resto da vida, mas o ajudar a outra pessoa, a bondade, de não querer nada em troca. Eu costumo dizer generosidade, né? Eu sou egoísta por querer ajudar os outros para ter essa sensação. Se calhar é egoísmo. É um egoísmo disfarçado. Porque sinto-me melhor comigo próprio quando tento ajudar. Já muitas vezes eu tentei, se calhar, terminar com o perfil do Simple Man. É uma obrigatoriedade grande. Por quê? Obriga-me. Eu não estou habituado a redes sociais e a ter que ter... Cansa às vezes, né? Eu tento responder a toda a gente. São milhares, eu respondo a toda a gente. E perco-me, não sei quem falei, não sei o quê. Sozinho, não há ninguém a ajudar. Você não tem ninguém que cuida do seu marketing, nada? Nada. E quem faz os vídeos, tudo? Sou eu. Sim. É o Simple Man. É o Simple Man. Literalmente. Eu acho piada que há muitas pessoas que pensam como empresa, simplesmente.sa, qualquer coisa do género. Não, e não tinha essa noção. E cansa. Eu também quero estar com as minhas filhas, também quero estar Mas a gente precisa se desconectar, né? Tipo, tem que ter os seus momentos aí de se desconectar. Eu com o estoicismo, com tudo que... Eu acho que há 4 pontos, 4 palavras que nos encaram tudo na vida. Que é o tempo que nós damos, seja o que for, aos filhos, ao trabalho, o respeito, a atenção. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. A atenção e o afeto. Se eu conseguir juntar estas, conjugar em tudo que estou a fazer, se eu demonstro afeto e tempo às minhas filhas, sei que estou a Tempo de qualidade. Eu lembro perfeitamente de ver alguém, até tenho uma publicação que vou pôr sobre isso, que é sucesso, em que alguém dizia que sucesso é ter o filho já com uma certa idade. Quando você é mais velho e o seu filho vem te visitar, faz questão de estar com você. Isso é sucesso. Eu também acho. Acho isso é sucesso. Há muita gente que pensa que é algo material e eu vejo isso mais como sucesso. Não, isso é incrível. O que é sucesso para você? Sucesso é muito relativo, né, Diogo? Mas isso é realmente uma grande definição de sucesso. Sem dúvida. Você sabe que você é muito parecido com a sua filosofia, a sua forma de pensar e tudo mais, do Piangers, né? Você deve conhecer aqui. Eu sou Marcos Piangers. Também sou super fã, quero Piangers aqui no Atualiza. Eu vi-o em Portugal, já 2 vezes. E eu tenho a noção que, por exemplo, com o meu divórcio, tornou-me melhor pai. Ou seja, dei mais atenção e não tenho vergonha em dizer... Quando você se separou, suas filhas tinham quantos anos? As 2 menores, né? Eu tenho 3, mas as 2 mais pequenas tinham 3 e 6. 3? 3 aninhos? 6. E eu tive um pai completamente ausente. O meu pai saiu de casa quando eu tinha 3 anos e não houve contacto, só houve mais. Que legal que você quis fazer uma história completamente diferente da dele, né? Cabe-me a mim mudar o padrão. Cabe-me a mim mudar. Há pessoas que vão fazer uma repetição, mas foi a mim que me coube a mim mudar isso. Espero que elas também levem depois, que sigam depois o padrão. Gostava muito de nunca ter-me divorciado, sempre quis ser um pai presente, mas foi o melhor, até na altura. Nada contra as minhas mulheres, mas foi a melhor coisa que se fez para elas crescerem de uma forma mais saudável. Sim, mas nem sempre estar casado significa que vai ser saudável para os filhos, né? Não, nem todo. Mas meus pais, por exemplo, quando se separaram, depois como não vi mais o meu pai, também ficou saudável com a minha mãe. Que é um perfil que às vezes acontece, né? Não generalizando, mas hoje em dia mudou bastante. Até tem alguns pais pegando a guarda das crianças. Eu tive muito tempo, foram muitos anos em tribunal a pedir, eu queria a guarda partilhada. Ah, você conseguiu ou não? Sim, não consegui. Tenho boa guarda partilhada, vai de quinta a segunda. É guarda compartilhada, sim, aqui chama compartilhada. Sim, compartilhada, sim. Tudo isto, já agora aproveitar, porque nós estamos aqui a falar, tudo isto que estão a ver, eu queria só dizer que tenho uma mãe do caraças, tenho uma mãe muito boa, e por isso me deu esta linha de querer quebrar padrões, de querer mudar muita coisa. Sua mãe está viva, presente, preocupada com os seus caminhos. Muito chata. A minha mãe é aquela pessoa que eu tenho uma multa que ela diz-me nunca mais vais poder conduzir na vida, que perde qualquer coisa, pronto, agora acabou, nunca mais. É a pessoa mais negativa do mundo, mas é a única pessoa que está lá sempre. Olha o seu olho de admiração por essa mulher, que delícia.
Tenho. E eu, quando fiz o caminho da fé, esqueci-me de lhe avisar que estava bem. E tive um episódio interessantíssimo. No último dia, num vilarejo, eu sou muito espaçarado. Eu estava bem, estava a fazer o caminho, estava ótimo. Eu não falava com a minha mãe há 15 dias. Eu sei que não é mau estar no Brasil, mas europeu, vai sozinho, para o meio do nada. A minha mãe estava aflitíssima. Como é óbvio. Faço ideia. Se eu já caminhar em Portugal, ela já fica nervosa. E a passar no vilarejo, vieram umas crianças ter connosco. Acho que era normal. Eu estava a caminhar aí já com um grupo. E veio uma menina, só era a única rapariga, veio ter comigo. E o nome dela era o nome da minha mãe. E eu tipo... Foi aí que o caminho... Aí é que eu percebi, calma, que o caminho da fé, isto... Ao sinal, ao sinal. E ela agarrou-se a mim e disse, gosto muito de ti. Eu tipo, nossa... É claro que aí é que chorei. Coitada da miúda, ela ficou a olhar para mim, desculpa. Não sei entender nada. Ficou sem perceber. Você gosta da Sarinha chorando aqui com você? Eu tinha chocolates e dei à menina, muito bonita. Mas foi isso que o caminho da fé me fez ver. Há sempre analogias, há sempre algo que acontece nos caminhos de Santiago. Seja eles qual forem, deve haver sempre. Nos caminhos de Santiago já fiz 12 diferentes. Há vários caminhos, o português, o francês, o português central, o inglês. Eu gostava de conhecer os outros para perceber se essa energia, essa magia que acontece nessas peregrinações também continua. Mas o caminho da fé foi mágico. E ao que estávamos a falar, eu acho que é um bocadinho culpa de Paulo Coelho, por causa do livro dele, que todos os brasileiros querem ir para lá, fazer um caminho de Santiago. Mas o Brasil não tem noção da riqueza que tem aqui em caminhos. Eu vou agora tentar fazer o caminho de Caravaggio, que há bocado falamos. Vou participar na Rede de Trilhas. Eu sei que a Rede de Trilhas tem uma data de peregrinações, desde Chica, da Prosa, tem uma data de caminhos que eu acho que as pessoas deviam aproveitar. E eu acho que os psicólogos deviam pegar muitas vezes nos seus pacientes. Vamos aqui fazer uma coisa... Eu já fiz caminhada com o paciente. A Virginia Woolf, a escritora, dizia que uma jornada de mais de uma semana a caminhar foi a melhor terapia. Ela tinha alguns problemas até de esquizofrenia. Foi a melhor maneira dela se curar, ou de se retratar, ou de conseguir conviver com ela própria. E eu acho que essa jornada, eu costumo dizer isso, aquelas 24 horas sobre 24 horas, no sofrimento ou não no sofrimento. Eu já vi pessoas a tocarem desde receitas de não sei o quê, como a falar situações que não falam com os melhores amigos, com pessoas que nunca viram na vida. E essa liberdade de o fazer é que também se calhar torna as peregrinações especiais, não é? E isso essa é muito troca, importante. né? Essa troca. Sarinha vai caminhar com o Diogo na próxima aí de 6 meses que ele vai fazer. E eu queria muito fazer essas 6 meses. São 4.000 quilómetros. Eu queria juntar todas as peregrinações do Brasil. Não sei porque eu tenho uma ligação grande. O meu irmão mais velho era paulista, curiosamente. Lá está, eu sinto-me muito bem aqui. O meu pai são vários sítios, não era marinheiro, mas é quase como fosse. Sim, entendi. E eu acho que o Brasil tem condições extraordinárias e eu gostava de juntar, lá está, fazer barulho. Mas eu sou ninguém. Mas gostava de fazer barulho e chamar a atenção. Vamos fazer barulho, Diogo. A gente vai fazer com você. No Brasil, barulho. você vê essa disseminação assim com relação à peregrinação ou é mais na Europa? Porque aqui eu na verdade, nunca escutei falar. Na Europa eu vejo que é bem forte. Há um trabalho forte neste momento a tentar... Não, o Brasil também tem. Tem essa de Minas, por exemplo? Sim. Minas Gerais tem... Eu consigo lhe dizer 5 ou 6 caminhos. Não, no Brasil tem mais. Tem. É que eu não vejo tanta divulgação, é isso. Não tem divulgação, mas tem. Não vejo tanta gente falar. Ó. Mas se for perguntar a qualquer brasileiro que queira peregrinar, vai querer sempre ir fazer Santiago em vez de fazer aqui. E eu não percebo porque é que não faz primeiro aqui. Não faz sentido. Uhum. Aliás, o caminho da fé é com certeza 5 vezes mais difícil que fazer qualquer caminho de Santiago que eu tenha feito. Mesmo o francês, mesmo o primitivo, que é... O caminho de Santiago tem mais estrutura também, né? Também tem uma parte comercial, né? Muito grande. Uma parte material ali, né? O caminho francês, em 2023, teve 500 mil de pessoas. É 2 vezes a população do Brasil. Eu acho piada quando perguntam, mas não há problema em ir sozinho? Se você conseguir ir sozinho, é abençoado. Tem muita gente. Os 2 caminhos portugueses principais, o da Costa e o Central, teve 500 mil de pessoas também. E os grupos que eu tento organizar ou ajudar, eu tento fugir. Tem outros caminhos, como o caminho, a variante espiritual, o Sanabres, o inglês, tem outros caminhos com menos pessoas, que são 30 mil pessoas anuais, e que já consegue ter o seu momento de introspecção. Mas o caminho francês, há uma cidade que eu costumo dizer, a partir de Sarria para Santiago, é infernal, é uma excursão.
Você não para num sítio para tomar um café e são milhares de pessoas para tomar um café. E o bom que tem antes é... Porque é uma jogada muito forte. O Caminho de Santiago, nós podemos estar aqui a falar horas, o Caminho de Santiago já existe antes de Santiago ter nascido, por exemplo. Mas, está a ver? Porque é um caminho milenar dos celtas, que terminava em Finisterra, onde os celtas acreditavam que a sua alma iria para o céu, ou iria ter a sua alma lavada. E chegava em Finisterra. Finisterra é um sítio a 80 km de Santiago. Depois veio, que temos que ver até... Eu gosto muito de história. Veio da história da Península Ibérica. A Península Ibérica era toda muçulmana. E começou a ser reconquistada pelos Templários. E depois começou-se a dizer que os Templários trouxeram o corpo de Santiago e que levaram para ali o corpo de Santiago, uma jangada de pedra guiada pelos anjos e tudo mais. Nos anos 80, os espanhóis conseguiram perceber que, economicamente, para zonas mais remotas, o Caminho de Santiago podia fazer sentido e criar estruturas para isso. E um dos meus primeiros Caminhos de Santiago havia os albergues, e os albergues são 40 pessoas a dormir no mesmo sítio. Eu cheguei a dormir em igrejas, a pedir para dormir em igrejas, ser o mais peregrino possível. E era tudo muito poucas pessoas. Hoje em dia tem estruturas muito boas. Os grupos todos que eu organizei, nenhum brasileiro fica em quarto mais que seja duplo, por exemplo. E isso tem muita força. É uma estrutura económica muito grande e, neste momento, em termos de turismo, é a maior economia de turismo espanhola. Mais que Ibiza, mais que Madrid, mais que Barcelona. Esses são os Caminhos de Santiago. Diogo, conta pra gente Que não tem aqui, e isso é o bom daqui. Aqui é muito puro. É, né? Não tem toda essa parte comercial. Aqui as pessoas parte... é decoração. Ah, tá. Estou só vendo ali a questão do tempo, peraí. Desculpa, eu falo muito. Imagina, Sei que eu não podia ser coach. Não, quando você vier de novo, a gente faz outro episódio. Diogo, conta pra gente aqui uma curiosidade, pode escrever, uma curiosidade sobre você. O que as pessoas ficariam curiosas a saberem sobre você? Por exemplo, o rugby a gente já sabe que você joga e tudo mais. Que seu avô era padre e se apaixonou pela sua avó também. Qual uma outra curiosidade que, de repente, as pessoas se surpreenderiam que não tem ali na página do Simple Man? Tanta coisa que não tem na página do Simple Man, não é? Com certeza. Eu sempre falo, nossas redes sociais é só um recorte, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um recorte do que a gente é. É um alter ego, digamos. Não é bem um heterónimo, é completamente, se calhar, outra personagem. Eu vou fazer aqui uma confissão. Eu já estive também lá em baixo. E eu recebo muitas mensagens de pessoas a dizer eu quase que me suicidava. Obrigado por ouvir. Eu também já o fiz. E, portanto, por isso é que aquela página ainda hoje faz sentido. O perfil. Porque também já Você teve uma depressão muito grave? Sim. Eu tive sem ver as minhas filhas. E, portanto, muito tempo. Não é um assunto para aqui. E levou-me a caminhos mais difíceis. Foi aí que voltou a disciplina. Foi aí que eu disse, eu tenho que sair deste lugar. Foi aí que veio o trabalho de estoicismo, veio aí o Ikigai. Ou seja, todo aquele trabalho que eu tinha passado, eu fazia sem perceber. Agora teve um propósito, teve uma razão. E foi assim que foi crescendo. O Simple Man eu gravava para mim, para eu dizer, toda a gente vai passar por momentos difíceis. Sim. A maneira que nós vamos levantar a cabeça para esses momentos, ou a maneira que nos passamos, a maneira que nós levantamos a cabeça para a tempestade, é que pode diferenciar, não é? Porque não vai haver casamentos perfeitos, não há redes sociais que sejam sempre perfeitas, não vai haver relações sempre perfeitas. Não existem pessoas perfeitas. Não há, graças a Deus. Senão era muito chato. Agora temos o IA, a inteligência artificial, mas ia ser muito chato. Agora, a maneira como nós sentimos, a maneira como nós queremos ultrapassar, foi isso que eu quis trabalhar. Estive num processo difícil, tive terapia, fui ajudando. Portanto, isto é uma partilha muito, muito pessoal. Você sabe que essa é uma das maiores missões, quando a gente passa por alguma coisa e a gente encontra um propósito e vai fazer algo, que é o que você encontrou, de transformar outras vidas com as suas falas, com a sua simplicidade ali no seu Instagram, encontrando aquele grupo de 100 e poucas mil pessoas que venham cada vez mais. Tudo isso é propósito. E que bom que você encontrou aí o seu Ikigai, o seu propósito, a sua transformação. Que bom que você aceitou fazer terapia. Sarinha também já passou por isso, também tem depoimentos para isso, vem outro dia, né, Sarinha, para contar os seus. Acho que todos nós já passamos por algumas questões assim. E aceitar essa nossa vulnerabilidade e poder fazer isso como uma generosidade para o outro é algo muito nobre, muito bom. Obrigada por ter compartilhado isso conosco, Diogo. Desejo a você um bom caminho. Obrigado. Obrigada por ter vindo.
Desculpa, eu vou ter que encerrar por conta do horário, mas eu desejo a você um bom caminho, com certeza, tá Obrigado bom? pelo convite. Que pela seja conversa. aí maravilhoso, que você consiga bastante barulho, né? Aí para os seus novos propósitos, para as suas novas caminhadas, para o seu novo objetivo aí, para os seus novos empreendimentos, tá bom? Obrigado. Então, um bom caminho, atualiza o universo, vamos fazer aqui. Atualiza o universo, bom caminho.